Maravilhosos! Sejam todos e todas bem-vindas ao podcast da Rô. E hoje, gente, como já diria Fantástico, temos dois convidados que já estão vindo aqui várias e várias vezes. Temos hoje, gente, Brandon Watt e Estela maravilhosa! Brandon, então, como está sendo agora a sua vinda no Brasil? So, Brandon, how is your life in Brazil? Oh, we just had 2 weeks at the beach. A gente passou 2 semanas was na amazing. praia. Foi incrível. I love Brazil. Eu amo o Brasil. Que mais é possível? E é tão incrível você estar aqui, porque a gente acabou de fazer uma aula de surf com consciência e eu achei incrível. E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. It's amazing that you're here. We just had a surf class and it was amazing. So I would like you to speak more of it if you can. Well, I thought it was very interesting. Yeah, me too. Bom, eu achei que foi muito interessante. I Eu também. mean, and what was interesting to me after it was watching how people had some different connection with their bodies. O que foi interessante pra mim foi observar as pessoas como elas têm uma conexão diferente com o corpo delas depois. Stella stood up on the surfboard. A Estela ficou em pé na prancha de You surf. stood up on the surfboard. Gente, fiquei de pé. Não, eu vou colocar depois pra vocês o vídeo. Você ficou em pé na prancha prancha de surf. And I remember for me, I was 10 the first time that I stood on a surfboard. E eu lembro pra mim que a primeira vez que eu fiquei em pé numa prancha, eu tinha 10 anos. And it added so much joy to my life. E adicionou tanta alegria na minha vida. At a time when I was struggling with everything. Num momento onde eu tava tendo dificuldade com todas as coisas. And it was weird because I felt like when I was in the ocean was the only time I was safe. E era esquisito porque eu sentia que quando eu tava no oceano era o único momento onde eu tava seguro. You know, so people ask me, aren't you scared of sharks and stuff in the ocean? Então as pessoas me perguntam, você não tá com medo? Você não tá com medo dos tubarões no oceano? No, I'm scared of the people on land. Eu falava, não, eu tenho medo das pessoas na terra. I'm much more scared of the people on land. Eu tenho muito mais medo das pessoas que estão ali na terra, ali. Que incrível. E é muito legal porque você, acho que falou pra mim que tem uns 6 meses pra cá que você voltou a surfar, que você voltou a cuidar do seu corpo. And you told me it's been 6 months that you started surfing again, that you started taking care of your body again? Yeah. Well, I left Australia 5.5 years ago. Bom, eu fui embora da Austrália 5 anos e meio atrás. And moved to America. E eu me mudei para os Estados Unidos. And that was right before COVID. E isso foi um pouco antes do Covid. And it was interesting because my addiction with alcoholism started really progressing then. E foi interessante porque meu vício com álcool ali começou a progredir muito naquele momento. But with that, a lot of the things that I loved doing went away with it. E com isso, muitas das coisas que eu amava fazer foram embora junto. And I was like, what am I doing? E daí eu tava tipo, o que eu tô Why am fazendo? I not doing one of my favorite things in the whole world? E por que eu não tô fazendo uma das coisas que eu mais amo no mundo inteiro? Uau. E é tão engraçado você falar isso, porque assim, existem muitos momentos onde a gente tá nesse espaço que a gente não sabe mais o que fazer. Okay, so it's funny you say it because we often find ourselves in spaces like we don't know what to do. Yeah. E é como se de repente parecesse que a gente se esquece das coisas que a gente realmente gostaria de fazer. And we find ourselves in a space that we forget to do the things that we really like to do. E é como se essas outras coisas que a gente não sabe lidar ficassem maiores. And these other things that we think that we can't handle, they seem to be bigger. Yeah. And that's where the willingness to choose comes in. Então é aí que entra a disposição de escolher. Like if you're willing to make a choice, like that's what was interesting for me watching you guys go, well, I've never done this before, but I might as well try. Isso foi interessante observar isso em vocês, porque vocês estavam tipo, eu nunca fiz antes, mas bom, agora eu vou tentar. And none of you had any reference points on whether you could do it.
E ninguém tinha pontos de referência se vocês conseguiam ou não. And watching the joy that it brought you all was just wonderful to me. E ver a alegria que isso trouxe para vocês simplesmente foi incrível. But what I found interesting was, so the surf instructors that we were with, they were like, what do you guys do? E o que eu achei interessante é que os instrutores de surf que estavam com a gente, eles estavam tipo, ei, o que vocês fazem? You know, they hadn't seen results like that before, but we weren't doing anything. We were being us. E eles não tinham visto resultados como esses antes, mas a gente não estava fazendo nada, a gente só estava sendo a gente. And that was just beautiful to watch. E isso foi simplesmente lindo de ver. E foi tão engraçado, porque quando você trouxe a ideia de fazer esse workshop, eu olhei e falei assim, o que é isso, gente? It's funny because when you brought up the idea of having this workshop, I thought to myself like, what is this, guys? Só que ao mesmo tempo tinha aquela curiosidade, falei assim, o que será que isso pode criar para mim? And at the same time, I had this curiosity of what would this create for me? What this can create for me? E quando eu vi, né, os instrutores explicando como que fazia, eu olhei e falei assim, não faço ideia o que é isso, e fazem como fazer isso. So when I watched the instructors give the instructions, I was just like, I have no idea how to do this. E quando ele começou a falar primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, eu tava assim, qual é o primeiro mesmo? And they were like, this is the first step, this is the second step, this is the third step. And I was just like, what's the first step? Yeah, all of that went away when we went out in the ocean. Isso tudo foi embora quando a gente entrou no oceano. Exato. E foi tão legal porque você trouxe um espaço assim, pede a contribuição de tudo ali. And it was so cool to see you asking us to ask for the contribution of everything there. And relaxa. Relaxa. E o quanto que muitas vezes, quando a gente está nesse espaço de não saber lidar com as coisas, a gente se esquece que pode pedir contribuição de tudo. And how many times that we are in this space that we think that we can't do stuff, Isso. and we forget that we can ask for the contribution of things. Yeah, and that was one of the beautiful things watching you guys out there was the way that everything contributed to it. Isso foi legal de ver vocês lá, observar vocês e ver onde tudo estava contribuindo para vocês. And this is one of the things I love about Access. Isso é uma das coisas que eu amo sobre o Access. It's an invitation to what consciousness actually is. É um convite para o que a consciência é de verdade. Which is, you know, a lot of people, you go, consciousness, what? Muitas pessoas fazem consciência, o quê? But when I heard what Access said of it, consciousness includes everything and judges nothing. Então, quando eu escutei que o Access fala que consciência inclui tudo e não julga nada, Including you, like including all of us. And a lot of us spend too much time judging ourselves. incluindo você, incluindo todos nós, e a gente passa boa parte do nosso tempo julgando nós mesmos. We had one girl she had traveled there from Hungary who was in the surf class. A gente teve uma garota que viajou da Hungria para essa classe de surf. And you could tell that she just wasn't really having any fun with it. E deu para perceber que ela não estava se divertindo com isso. And I went over and I was with her in the ocean with the instructor. E daí eu fui até ela e a gente estava com ela e o instrutor no oceano. And all I did was I just went, hey, it's okay. Uau. E tudo que eu fiz foi chegar até ela e falar, ei, And I was like, tá ok, tá tudo just bem. relax, Só relaxa, have fun. se divirta. You know, and I was just there with her. And that was all I did. E eu tava lá com ela e foi tudo que eu fiz. And then afterwards, the surf instructor, he went and asked Bianca. E depois... O Brooks dela. O instrutor veio perguntar pra Bianca depois de um tempo. He went and asked her, he said, what did that guy do? What is he doing? Ele perguntou pra Bianca, o que esse cara faz? O que ele tá fazendo? Because he did something that got her, you know, more involved in it and got more results than I could get with her. E ele falou, o que ele fez com ela? Porque eu via ele tendo mais resultados com ela do que quando eu estava envolvido. So I thought I was like, wow, that's a beautiful acknowledgement of what it is just to be with
somebody else. E daí eu falei, uau, isso é um grande reconhecimento do que é ser só ser você com outra pessoa. Isso é tão incrível, porque quando eu sempre fui criada para acertar tudo. I was raised in a way that I always needed to get everything right. Yeah. E durante toda a minha vida, sempre quando eu cometia um erro, para mim era, meu Deus, perdi tudo. And for all my life, when I made a mistake, it was just like, oh my God, I lost everything. E quando simplesmente o Axis apareceu para mim e tá tudo bem, sabe? And when Access showed up for me, and it was just like, it's okay. Yeah. Foi muito interessante porque antes de eu entrar na água, essa sensação de querer acertar veio. And it was funny for me because just before getting into water, this sensation of I need to get it right showed up. E eu me recordo que simplesmente você virou e falou assim pra mim, só vai lá e relaxa e recebe. And then you said to me, just go there, relax and receive. E daí eu lembro que eu fui a primeira a levantar e falei assim, então vamos fazer isso. And I remember just being the first one to stand up and say, let's do this. E quando eu entrei ali, eu tava me divertindo tanto, mas tanto, principalmente quando eu caía. And when I walked in, I was just having so much fun, especially when I was falling down. E foi exatamente aí aonde eu consegui. And then it was exactly then that I got it. Porque eu não tinha mais esse espaço de que eu tinha que provar nada ou acertar qualquer coisa. I didn't have this space of I need to prove anything, I don't need to get anything right anymore. E eu queria muito te agradecer por ter trazido isso, porque acho que foi incrível para mim, para ela foi uma mudança incrível. Mm-hmm. So I would like to thank you very much for it, for me, and I believe that for Stella was also something that changed a lot. Oh, I did. good. And thank you. You know, I have a friend of mine who has said forever that everything he learned in life, he learned from a horse. Yes, I know. Obrigado. E eu tenho um amigo que diz que tudo que ele aprendeu na vida foi com um cavalo. And it's been the same for me with the ocean and horses. E tem sido para mim a mesma coisa com o oceano e com cavalos. But just that, it's kind of hard to put words to, I guess. Mas é isso, é meio difícil colocar em palavras, eu acho. But one of the things I know about judgment is joy and judgment definitely cannot coexist. Mas uma coisa que eu sei sobre julgamentos é que alegria e julgamento não conseguem existir juntos. You know, and it's just there's so much more available when you're willing to choose something beyond it. E tem tanto mais disponível quando você escolhe ir além disso. So E é tão incrível porque agora, gente, pra quem não sabe, o Bruno está aqui também. Ele vai fazer uma classe de 3 dias de corpo no Brasil. Tá animado? And it's so amazing because you're here and you're also doing a 3-day body class here in Brazil and you're so excited. Quantas classes de corpo já deu? Você tem noção disso ou não? Deve ser o quê? Umas 1.000? 5.000? 10.000? How many body classes have you facilitated? Do you have an idea? Is it 1,000, 5,000, 10,000? No. but like I have no idea, maybe like 50. Eu não tenho a menor ideia, mas I talvez umas facilitated a lot of 50. classes. Sim. Eu já facilitei muitas classes. E eu queria te perguntar, assim, eu sei que são várias, assim, coisas que já aconteceram, mas tem algo que já te tocou muito, assim, nessas classes, assim, que aconteceu com algumas pessoas ou com você mesmo? I know that's probably been many things, but do you recall anything that's happened that's extraordinary in these classes that touched you? There has been many things. Realmente aconteceram muitas coisas. I think for me it's watching, again, it was like in the surf where you watch somebody who's just so kind of wound up and stuck in their own world. Então, eu acho que é como a classe de surf, observar as pessoas, observar uma pessoa que está tão presa e amarrada e no próprio mundo. Well done. Amazing. Yeah. She's amazing. Parabéns. Nós temos libras aqui também. You know, and they
they get present and start receiving again. E daí eles ficam presentes e começam a receber de novo. Yeah, we come into this world willing to receive, and then we really lose touch with that. A gente chega nesse mundo bem disposto a receber e a gente meio que vai perdendo isso. We come in with a communion with our bodies, and then we seem to lose touch with that. A gente entra com a comunhão com o nosso corpo e parece que a gente perde nisso. And it was interesting, actually. It used to take 3 days before you would really notice a lot of people be like, oh, okay, I can relax. E era engraçado porque realmente demorava 3 dias de classe para você notar as pessoas, tipo, ok, eu posso relaxar. And lately, what I've seen with the body classes is it's the first day and people are just running these processes. E o que eu tenho notado é o primeiro dia as pessoas estão tipo correndo os processos. But like all of Access, one of the targets is to get you to you. E o Access, um dos alvos do Access é fazer com que você chegue até você. And that for me, when I see somebody go, oh, I have more of me, that success. E daí quando eu vejo alguém falando, eu tenho mais de mim, isso pra mim é sucesso. And I think we all know in here that it never shows up the way you think it's going to. E acho que todos nós aqui sabemos de que as coisas nunca aparecem como você pensa que vai aparecer. E é tão legal você falar isso, porque eu tenho essa habilidade de presentear as pessoas. So it's funny you say that I have this skill of gifting people. E ontem eu estava facilitando uma classe e tem uma pessoa do meu time nessa classe. So yesterday I was facilitating a class and there is this girl from my team in this class. E eu sempre sou uma pessoa que eu realmente apresentei as pessoas, né, de uma forma geral. E sou eu. Sempre fui assim. And I really am this type of person that I always gifted people. That's who I am. It's really who I am. E eu presenteei ela, né, recentemente, e ela não aceitou o meu presente. And I've gifted her recently and she did not take my gift. E ontem exatamente ela trouxe ainda a dificuldade de receber, e eu percebo o quanto que as pessoas ainda não estão dispostas a receber tudo. And she brought up again this topic of having trouble to receive, and I can see that people still having so much trouble in receiving. Porque para mim receber é muito fácil. Because E presentear também. for me, receiving is so easy and also gifting. Yeah. E quando eu comecei a acessar as ferramentas do Access, é como se esse meu receber ele só quintuplicasse, sabe? Só aumentou. And when I started receiving these tools of Access, it felt like this receiving Just grow. went multiplied by 5. Yes, like this. Quintuplied. Multiplied by 5. I love it, Stella. Stella, try. Oh my God. Multiply by Like multiplied by 5. 5. E, 5. e é muito interessante porque eu tenho esse espaço de ter essa generosidade. So it's interesting because I have this space of generosity. E, ao mesmo tempo, eu sei que também existem muitas pessoas que têm julgamento sobre isso. And I know at the same time there are many people who have judgments about it. Yeah. Só que, ao mesmo tempo, é aquele espaço que eu sinto quanto mais eu posso contribuir para que as pessoas recebam mais. And at the same time, it's me asking how much space can I be so people can receive more. Yes. And, well, interesting with that because, see, one of the things with judgment, if we look at this, is if you were to buy into that judgment, you would have to be willing to give up your generosity. Então, é interessante com o julgamento, porque se você comprar esse ponto de Sim. vista, você vai ter que abrir mão da sua generosidade. But the only reason people judge it is because they've decided they cannot be it. É. E o único motivo pelo qual as pessoas julgam isso é porque elas já decidiram que elas não podem ser isso. And it's beautiful when you don't have to give up on you invite people into something bigger. E é incrível quando você não tem que abrir mão de você, você convida as pessoas para um espaço maior. And you're amazing with facilitating. E você é incrível em facilitar. Ai, gente, o que mais é possível? What else is possible? What else is possible? E a pergunta que eu tenho é: que contribuição a gente pode ser para que
as pessoas, por exemplo, que estejam assistindo agora, possam olhar para esse podcast e... So my question is, what contribution can we be to people that are watching this podcast? E simplesmente estão naquele espaço da vida de não aguento mais. And they're in this spot in life, this place in life that is, I can't handle it anymore. Porque acredito que todos nós aqui já passamos por esse espaço, né? Because I believe that everybody has been through this place at some point. Yeah, myself included many times. E eu, incluso, muitas vezes. E eu conheço um pouco da minha história, da sua e da Estela. And I know a little bit my story, your story, and Stella's story. E eu queria muito que talvez vocês trouxessem, assim, para quem está assistindo agora, sabe? Qual o primeiro passo? And I would like you guys to bring, for the people that are watching, what would be a first step? First step would recognize that the only way you can get to anything different is the willingness to first of all make a different choice. Então, o primeiro passo eu diria que, em primeiro lugar, é reconhecer que para você mudar, você tem que estar disposto. Não, tem que olhar que você está disposto, que você tem que escolher algo diferente. And sometimes that first choice can be the most difficult. E às vezes essa primeira escolha pode ser a mais difícil. You know, and if you're in that place of what's the point, you know, I want to give up, nothing's working, my life doesn't work. Então, se você está nesse lugar de, tipo, qual que é o ponto disso, nada na minha vida funciona, pra que isso? If you're willing to go, you know what, enough. Se você estiver disposto a falar, I'm going to have something different. Deu. Eu vou ter algo diferente. Whatever it takes, whatever I have to be willing to choose and be, I'm having something different. O que se requer para que eu tenha e vou ter algo diferente. And then with that first choice, begin to start asking questions of like, okay, so what's possible today that I've never considered? E daí com essa primeira escolha começar a fazer perguntas de tipo, ok, o que eu posso escolher hoje que eu nunca escolhi antes? A great place to start would be getting out of judgment. Um ótimo lugar para começar é sair do julgamento. And you know, another one that something that I heard right in the beginning when I started Access is your point of view creates your reality. Yeah. E uma coisa que eu escutei no Access, bem no comecinho do Access, é que o seu ponto de vista cria sua realidade. I find out more about that every day still. E eu descubro cada vez mais sobre isso todos os dias até hoje. Because as soon as I come to a conclusion in my life now, everything stops. E daí assim que eu entro numa conclusão, tudo na minha vida para. Conclusion, decision, judgment, answer. Conclusões, decisões, julgamentos, respostas. They're all designed to stop you from receiving. Todas elas são desenhadas para te parar de receber. And this is where Access is so different. E é aí que o Access é tão diferente. I was listening to, I don't know why I want to say this, but I do, because it's popping in my head. Ok. Eu tava escutando, pera, eu não sei por que eu tô falando isso, mas tá vindo na minha cabeça, então eu vou falar. But I was listening to this call that Dane was on a few days ago. E eu tava escutando uma chamada que o Dane tava fazendo de uns 2 dias atrás, e você tava lá. You were on it also. Você tava lá também. And one of the things I love about him about Dane is his willingness to truly explore what consciousness and living is. Yeah. E o que eu amo no Dane é que ele realmente está verdadeiramente disposto a explorar o que é consciência e viver isso também. And who he is as a being. E quem ele é como um ser. Because each and every one of us is unique. We're all different. Porque cada um de nós é único, somos todos diferentes. And the thing that he said, he was working with a girl who was just stuck in this judgment of herself. E ele estava trabalhando com uma garota que estava completamente presa nesse ponto de vista sobre ela mesma. And he said, "Oh, so you want to do Access but not consciousness?" Então você quer fazer... E daí ele falou para ela, então você quer fazer Access e não quer fazer consciência. And I could see myself in that. E eu consegui me ver nisso. Yeah, because I know as soon as I go to judgment, I'm separating from me.
E eu sei porque a partir do momento que eu faço julgamento, eu estou separando de mim. And it takes vulnerability with yourself to go, you know what, this is not creating more of me. Isso requer vulnerabilidade de olhar e falar, olha só, isso não está criando mais para mim. I'm actively creating myself as less than right now. Eu estou ativamente me criando como menos do que eu posso ser. And I loved when he said it because I went, okay, I'm going to have that as an awareness. Where am I doing access but not consciousness? E eu amo ele porque ele falou assim, ok, onde que eu tô fazendo access e não fazendo consciência? And stop it. Why am I? Stop it. Just stop it. That's what I tell myself. Stop it. E daí fazer, para com isso. É isso que eu falo pra mim mesmo. Para com isso. Para com isso. E é tão engraçado, porque quando a gente fala de julgamento, né? E eu sou uma pessoa que não escolho julgamento pra minha vida, mas... Porém... Esse mais foi mais de... But, mais de... ou... Não escolho mais. Okay. Nevermore. So it's funny for me because I have I am a person that doesn't choose any more judgment. And then she said mas, which means it can be but Yeah. or it can be any more. So Yeah. she's not choosing Anymore. judgments anymore. E ao mesmo tempo, eu fiz essa escolha, acho que há uns 2 anos atrás. And I did this choice 2 years ago. Quando eu estava no meu antigo relacionamento que tinha julgamento 24 horas por dia. When I was in my old relationship, there was judgments 24 hours. E foi tão engraçado que quando eu fiz essa demanda que eu não escolhia ter julgamento mais no meu universo. And it was funny because when I had this demand of not having judgment in my world anymore, Foi aonde toda a minha vida cresceu, that's when all my life started to grow, Yeah. incluindo meus negócios. including my businesses. Yeah. E foi aonde eu comecei a perceber que quando eu tinha muito mais permissão no meu universo, That's when I realized that I had so much more allowance in my world. eu estava sendo consciência e aí eu fazia o Access. I was being consciousness and doing access. E a gente estava conversando outro dia And we were talking a while ago, e eu trouxe para você o quanto que eu escolho cada vez mais que o meu negócio cresça para que o Access também possa crescer. and I told you that I choose that my business grows every day more, so access also grows. E é engraçado porque esse podcast, por exemplo, ele tem convidado muitas pessoas novas. And it's funny because this podcast here, it's been a way to bring more new people. E muito mais pessoas vêm, então é por isso que eu gosto de trazer esses temas aqui, né? Porque a maior parte das pessoas que assistem ainda não conhecem as ferramentas. So there are a lot of people who watch it. That's why I enjoy bringing these tools here, because many people don't know them. Yeah. E quando o Dan trouxe exatamente isso, And when Dane brought exactly that, eu ainda também me percebi ainda alguns espaços onde, ai meu Deus, eu esqueço às vezes da consciência. I found myself in the perceiving that I still have these spots like, oh, I'm still not choosing consciousness. E Yeah, that's just called you'll always have a desire for more. Isso simplesmente se chama você sempre vai ter um desejo para mais. E essa é uma pergunta que eu faço diariamente. O que você requer para que você acesse toda a consciência disponível no universo? That's a question I ask myself every day. What would it take for me to have access to all the consciousness in the Universe. universe? Yeah, well, it's billions of choices. São bilhões de escolhas. Yeah, because for me, a lot of my life I would always look for what's the one choice I can make so that all of this will work out for me. E para mim, minha vida toda quase foi qual uma escolha que eu posso fazer para que tudo funcione. Yeah, which is so for a lot of people watching now who may not have heard too much about access. Então, para as pessoas novas que estão escutando o podcast que ainda não escutaram tanto sobre o access, They might be looking for where's that one big choice that I can make that's going to change everything for me. talvez elas estejam buscando por essa uma escolha que elas vão fazer que vai mudar tudo para elas.
but it's each and every choice that you're willing to make in a different direction that allows your life to begin to grow more. Mas é cada escolha que você faz na direção diferente que vai permitir que sua vida cresça mais. So, you know, that one big choice, I've spent a lot of my life looking for that. Cara, essa uma única escolha, grande escolha, eu passei minha vida inteira buscando por ela. Uau. Quack, 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 quack. Ai, Juanita is broken. Juanita quebrou. Ai, que mais é possível. E é tão engraçado falando isso. E aproveitando falando isso, eu queria muito que você trouxesse um pouco de clareza, porque você tem esses programas do Guia dos Idiotas que eu adoro. I want to... joining the topics, I would like you to speak about the Idiot's Guide programs, classes that you do. E da onde surgiu isso, gente? Eu acho tão incrível. Where did they come up? I think they're amazing. Well, one of the things I will freely acknowledge about myself is my capacity to be an idiot. Bom, uma das coisas que eu gratuitamente reconheço é a minha capacidade de ser um idiota. Or to make stupid choices. Ou de fazer escolhas estúpidas. But a lot of those stupid choices have been what have given me a lot of awareness. Mas also. muito dessas escolhas estúpidas, dessas escolhas idiotas foram escolhas que me trouxeram muita conscientização. And I see a lot of people just go, "Oh, I'm an idiot with money." Eu vejo muitas pessoas falando tipo, eu sou um idiota com dinheiro. Or I'm an idiot when it comes to relationship. Ou eu sou um idiota quando se trata de relacionamentos. Rather than, okay, so I've been choosing that way. What would it be like if I could create something different? Em vez de fazer, ok, eu tenho escolhido isso, escolhido ser idiota com isso, mas o que você requer para escolher algo diferente? So for me, it was an invitation for people to go, you know what, it's okay to be an idiot. Então, para mim, foi um convite para as pessoas de olharem para si e falarem, ok, tudo bem ser um idiota. But what if it wasn't a judgment? Mas e se não fosse um julgamento? What if it was an acknowledgement of, you know what, I can create something greater than this? E se fosse um reconhecimento de falar, olha só, eu consigo criar algo mais grandioso que isso? Like, I've always seen myself when it comes to business. I've always had a lot of judgment of myself that, I'm an idiot when it comes to business. Então, para mim, para negócio, eu sempre me olhei e tive esse julgamento de tipo, eu sou um idiota quando se trata de negócio. But I grew up with people telling me that I would never be anything greater than a tradesman. Mas eu cresci com pessoas que me falaram que eu nunca seria mais grandioso do que um pedreiro. Basically, Wow. what I was given was, okay, you go to school. O que foi me dado foi basicamente, você vai para a escola You get out of school and you can get a job as a tradesman. e daí você sai da escola, você arranja um trabalho como pedreiro. Then you can get married and have a family. Aí você casa e cria uma família And then you can die. e daí você morre. Eu achei que ele ia falar assim, ó. E aí você pode ter um cachorro. Não, ele já falou que... She said, And- I thought that you were going to say, and then you can get a dog, and then you just No. said, no, you No, die. No, it was just school, job, family, die. Porque na hora que ele foi falar do die, eu falei, ai, pronto, é um dog. It's a dog, no, that. Ele falou, não, era escola, trabalho, família, morrer. Morre. E, na verdade, todos nós fomos ensinados a isso. Actually, we are all taught to be like that. Eu tava falando ontem na minha classe exatamente isso, porque eu venho de uma cidade do interior. Yesterday, when I was facilitating, I was telling a story because I come from the countryside. E todas as minhas amizades, todas as minhas amigas, por exemplo, And all my friendships, all my girlfriends, elas são casadas, elas têm 2 filhos, moram no condomínio e tem o cachorro. they are all married, they all have 2 kids, they have a dog, and they live in a A condomínio. condominium that is a community. No, Yes. I'm trying to Yeah. find the word. No, I know what Condominium. you mean. Yeah, thank you. Yeah. E ao mesmo tempo fazem 2 viagens no ano, postam as fotos da família. At the same time, they travel twice a year. They post family pictures. E há muito tempo atrás eu fazia parte das reuniões delas. And a long time ago, I would still go to their meetings.
Hoje em dia não mais. Not today. Eu não sou mais convidada. Not nowadays. I'm not invited to those meetings anymore. Sim, porque eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho cachorro. I'm not married. I don't have kids, but I do have a dog. E durante muito tempo, eu sempre olhei pra isso e falava assim, meu Deus, eu não quero isso nunca. And I always, the longest time, I would look at that and say, oh my God, I never want that. E hoje eu percebo assim, uau, como eu posso ser mais feliz e grata de viver a vida que eu amo. And today I look at myself and say, wow, how can I be more grateful and happier to have the life that I have? Né, Love? Que eu amo. The life that I have and love. Yeah. That's a good question that everyone could probably use. Yes. Essa é uma boa pergunta que provavelmente as pessoas How can I poderiam be more usar. grateful? Como eu posso ser mais grato? Essa é a minha pergunta diária. That's my daily question. I like it. Eu That's a gostei. good question. É uma Yeah, boa I know. pergunta. E, ao mesmo tempo, o quanto que as pessoas ainda estão escolhendo o que não é pra elas, né? And at the same time, how much people are still choosing things that are not for them. Yeah. Yeah. Because for a lot of people, that's easier. É, Yeah. porque para muitas pessoas isso é o que é mais fácil. Yeah, and for a lot of people that are stuck in the things that aren't working in their lives right now, E muitas pessoas estão presas nas coisas que não estão funcionando na vida delas agora. it's far easier to choose the limitations you know É muito mais fácil escolher as limitações que você conhece than the possibilities you have no way of controlling. do que as possibilidades que você não tem a menor ideia de como controlar. And the thing, like I said, I was given these 4 things as my life. E eu tava olhando, me foi dada essas 4 coisas que eu tinha que ter como a minha vida. By the time I was 29, I was miserable. E quando eu tinha 29 anos, tipo, à medida que eu já tinha 29 anos, eu era infeliz demais. And when I found Access, E quando eu encontrei o Access, one of the things that allowed my life to change so quickly, uma das coisas que permitiu que minha vida mudasse rapidamente, it really changed fast, porque realmente mudou was rápido. I don't care what this looks like. I am having something different. Eu não me importo como isso vai se aparentar, eu vou ter algo diferente. And then there's been so many times over the last 15 years in using these tools that I would try and define what I have or try and make what I have right. E daí teve muitas vezes nos últimos 15 anos, usando essas ferramentas, que eu estava tentando acertar ou tentando fazer com que alguma coisa fosse certa. And all the change would stop. E daí toda essa mudança parava. So when you're willing to have anything show up the way that it can, Então, quando você está na disposição de permitir que qualquer coisa apareça na maneira que ela pode aparecer, it all becomes possible. tudo se torna possível. Yeah, I remember You are broken, Stella. She starts crying. we love our Stella. Ele quebrou a Estela, que ela começou a chorar. I remember when I first started Access, all of the people in my life were in judgment of me. Eu lembro que quando eu comecei o Access, todas as pessoas na minha vida estavam em julgamento de mim. And I was doing my best to be an Australian bloke. Eu estava fazendo o melhor para ser um rapaz australiano. So I had Australian blokey friends. Então eu tinha amigos, camaradas australianos. And we drank and talked about absolutely nothing of any relevance. E a gente bebia e falava sobre qualquer coisa que não tinha absolutamente relevância nenhuma. So when I started Access, I love when Stella's translation. Sorry. When I started Access, they were just like, what are you doing this weird shit for? Like, E quando eu comecei o Access, eles estavam tipo, e aí, o que você tá fazendo essas coisas esquisitas, essa merda esquisita? why aren't you happy with what you already have? Por que você não tá feliz com o que você já tem? 'Cause I hate myself. Porque eu me odeio. I look in the mirror every day and I do not like what looks back at me.
Eu olho no espelho e eu não gosto do que me olha de volta. And for me, that was the part where I was like, I don't care if I lose everything. That part needs to change. E essa foi a parte que eu falei, eu não importa se eu perder tudo, essa é a parte que precisa mudar. Uau. E é tão engraçado quando você falou isso, de encontrar o Axis, me veio assim, eu acredito que quando eu encontrei o Axis, eu me encontrei. And it's funny you say that of finding that thing about finding access, because I believe that when I found access, I found myself. Yeah. E eu sempre falo isso That's que... a good way of putting it. I Essa é like uma that. boa maneira de colocar as coisas. E eu sempre falo isso, que tem que ter muita coragem para ser você, porque todos os outros já existem. And I always say that you have to be really brave, have lots of courage to be you, because All the others. all the others cannot be you. Yeah, no one can do it for you. Não. Ninguém pode E fazer por todos os outros você. já existem. And everybody else already exists. Yeah, yep. And nobody in this world can know more about what's true for you than you do. E ninguém no mundo pode saber o que é verdadeiro para você, além de você. So that was one of the things I found different about Access, with the tagline of empowering you to know that you know. Isso foi uma das coisas que eu gostei. Eu achei diferente do Access, que eles têm a frase And I was like, de empoderar você, de saber que você sabe. I was like, What I know. What I know. Eu falo, o quê? What I know. Que eu sei? Que eu sei? You know, I don't know anything. Can you just tell me what to do? Eu não sei de nada. Você não pode me falar o que eu tenho para fazer, não? And they did. E daí eu sabia. Ask a question, dummy. Faz uma pergunta, You know, bobinho. that was the first lesson. Essa foi a primeira lição. Ask a question, dummy. Essa foi a primeira lição. Faz uma pergunta, bobinho. You know, so I had to learn how to do that Então eu tive que because my whole life had been about finding the answer. Eu tive que aprender a fazer isso, porque minha vida inteira foi sobre achar uma resposta. The first tool I got once I had my first bars session. E a primeira ferramenta que eu tive depois da minha primeira sessão de barras, This girl, she was so cute because I don't know if she was she was extremely kind of nervous about, you know, talking about this stuff. e essa garota, ela era muito fofinha, ela estava extremamente nervosa sobre falar sobre isso. But she told me about, she said, look, if you say 10 times in the morning and 10 times at night, all of life comes to me with ease and joy and glory. Mas ela olhou pra mim e falou, olha, se você falar 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. And I did it, and my life was getting lighter from saying this. E eu fiz, e daí minha vida começou a ficar mais leve depois de falar isso. Yeah, and it was just, things were showing up that I was just like, wow, this is different. E as coisas começaram a aparecer na minha vida e eu falei, uau, isso é diferente. Uau. Eu adoro aquela pergunta que você sempre faz, assim. O que eu posso escolher hoje que eu não tive disposto a escolher ontem? I love when you ask the question, what are you willing to choose today that you were not willing to choose yesterday? Yeah. Arrasou. And the willingness to let go of who you were yesterday in order to choose today. E a disposição de abrir mão de quem você era ontem para você escolher hoje. Exato. Esse espaço a gente destruir, descriar tudo todos os dias, pra mim é incrível. And this space of destroying and uncreating everything you were yesterday, for me, it's incredible. Yeah. E o que mais a gente pode ser a partir disso? And what else can we be because of that? And receive. Ah, eu já falo. And receive, e É tipo receber. assim, um português com inglês, gente. O Bruno tá quebrando meu português. It's Portuguese, it's English, We Brandon don't is... know what we're speaking. We're just speaking. Gente, A gente não sabe o que a gente tá falando, a gente Não. só tá falando. Eu tava andando no shopping agora há pouco, eu tava falando com as pessoas, já tudo em inglês. Falei, meu Deus, estou quebrando meu português. I was walking around at the mall and I was speaking to people in English and I was just like, oh my God, my Portuguese is broken. Isso é uma habilidade, gente, que o Axis nos traz. And that's a skill that Access brings us. Yeah, I E like tem that tantas skill. coisas incríveis que o Axis pode nos trazer. There are so many incredible things that Access can bring to us. Stella, você quer trazer alguma coisa pra nós? Stella, would you like to bring something for us? I'm just immensely grateful of being part of this conversation. It was exactly what I needed to hear today.
Eu estou muito feliz de fazer parte dessa conversa, porque foi tudo que eu precisava escutar hoje. E é tão incrível, porque ela recebe, traduz, recebe e chora junto. Are you translating her? Yeah, I know. No. I translated myself, but she said that That would have been good. it was incredible because she translates and cries and Translate receives and Yeah. translates again and receives and translates. This is our That's- Stella. Essa é a She's a nossa miracle. Stella, ela é um milagre. Maravilhosa. E... But can I say, I want to say something to what she just said. Eu quero só adicionar uma coisa pro que ela disse. Because this is a big part for people who desire something different in their life. Yeah. Isso é uma parte muito grande para as pessoas que desejam algo diferente na vida delas. Is first of all you got to ask for it. Primeiro você tem que pedir Just por isso. what's it going to take to change this? Fala o que se requer para mudar isso. And then start following just anything that makes you lighter, anything. E daí começar a seguir qualquer coisa que te faça sentir leve. That could be, okay, I'm going to walk outside for 10 seconds. Pode ser alguma coisa de tipo, ok, vou sair e andar lá fora por 10 segundos. I'm just going to sit and be quiet for 10 seconds. Eu vou ficar sentadinho aqui em silêncio por 10 segundos. I'm going to ask another question. Eu vou fazer outra pergunta. And then you'll hear something you'll hear something or you'll see something and things just begin to change because that's you receiving what you've asked for. E daí você pode escutar alguma coisa, você pode perceber alguma coisa e daí você começa a receber aquilo que você vem pedindo. And it's the weirdest thing when things start showing up like that. You're just like, wow, what would it be like if all of my life worked this easy? E daí você fala, uau, você começa a receber as coisas e daí você reconhece, tipo, uau, e se tudo na minha vida pudesse ser tão fácil assim? Uau. E eu ia exatamente perguntar se ele queria acrescentar alguma coisa. Acho que não preciso perguntar mais. I was just going to ask you if you want to add something, so I That's don't think what I that's just wanted to add because I thought it was great. She was like, this is exactly what I needed to hear today. Yeah. Ele falou, não, eu achei ótimo porque ela disse que tipo isso era exatamente o que eu precisava escutar hoje. E, gente, eu tô tão feliz, tô tão grata que vocês estão aqui hoje. Muito obrigada. And I'm so happy and I'm so grateful that you guys are here today. I am so grateful for you, for both of you. Eu sou muito grato por você e And vocês duas. and the invitation that you're being in the world for people is just beautiful. E o convite que você é para as pessoas no mundo é simplesmente Vou lindo. chorar. My last thing that I would say for people is never give in, never give up, and never quit on you. Então, acho que a última coisa que eu quero dizer para as pessoas é nunca desista, nunca ceda, nunca se abandone. Nunca se abandone, nunca se entregue. Nunca se And abandone. you will change whatever it is that you desire to change. Você vai mudar aquilo que você deseja. It just depends on how much pain you have to go through Depende o quanto de dor que você tem que atravessar before you'll choose it. antes de você And escolher. that's different for all of us. Yeah. E isso é diferente para cada um de nós. There's many things in my life that it took years of pain E teve muitas coisas na minha vida que levou anos de dor before I would choose something different. antes de eu escolher uma coisa diferente. And none of that's wrong. E nada disso E tá continua errado. escolhendo todos os dias. And you keep choosing every day. Yeah, you just keep choosing every day and you keep finding out what else is possible every day. Continue escolhendo todos os dias e descobrindo o que mais é possível. Oh, Muito obrigada por você ter vindo. thank you so Thank much for you. coming. Muito obrigada você também. Thank you so much. For you E too. pessoal, olha só, eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram do Breno, o Instagram da Stella, né, para vocês acompanharem também as programações. O Breno tá viajando no mundo todo com várias classes lindas. So I'm gonna leave Brandon's social media here, and so you guys can keep up with Brandon. He's traveling the whole world, facilitating really amazing classes. E também ele tem classes online. And he also has online classes. E pessoal, olha só, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E se você percebe de repente que esse vídeo pode ser uma contribuição para alguém, compartilhe. So don't forget to
follow, subscribe, and share. If you feel like there's somebody who would like to hear this, please share with them. E o que mais é possível? Beijo. And what else is Gratidão. possible? Yeah, Because Thank you. Thank you. Mwah.